Fala galera, show! Tudo bem com vocês? Mais uma vez, de coração, obrigado por seguirem aqui o canal Biofortes. E o tema de hoje é sobre fotossíntese. A primeira coisa que você tem que ter para fazer uma questão de vestibular, pessoal, é que a fotossíntese, ela contribui para amenizar o aquecimento global. Professor, como assim? Porque a fotossíntese sequestra gás carbônico da atmosfera. Se a gente quer investir em reduzir o aquecimento global, nós temos que investir em duas vertentes. Primeiro, reduzir a queima de combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e o carvão mineral, que são as principais fontes que adicionam carbono na atmosfera. Segundo ponto é investir em reflorestamento, porque aí quando a planta faz fotossíntese, ela tira carbono da atmosfera. A gente diz que ela sequestra. Eu vou colocar aqui para você, ó. Ela sequestra carbono da atmosfera. É esse o termo que você vai encontrar no Enem. Como é que é a fotossíntese? Vamos lá. A fotossíntese é feita pelos organismos autótrofos, que são as plantas, as algas, as cianobactérias e algumas bactérias. Essa fotossíntese ela serve para o organismo produzir o seu alimento. E como resíduo dessa fotossíntese, eles acabam liberando o oxigênio para a atmosfera. O que uma planta faz, por exemplo, quando vai fazer a sua fotossíntese? Ela usa gás carbônico, usa água e produz glicose e oxigênio. Para que essas reações ocorram, é necessária a presença da luz, que é captada pela clorofila. Existem algumas bactérias que não captam a luz diretamente, elas captam a radiação infravermelha, que são as bactérias sulfurosas. E elas não têm clorofila, elas têm um outro pigmento que é a bacterioclorofila. Mas isso é muito específico. Basicamente, os vestibulares cobram gás carbônico, água, gera glicose e oxigênio. Pergunta corriqueira dos vestibulares. Responde aí para mim, se lembra que eu estou te ouvindo. Pergunta corriqueira dos vestibulares. De onde vem o oxigênio liberado na fotossíntese? Ele vem do gás carbônico ou ele vem da água? Olha, é muito simples você pensar, puxa, o gás carbônico dá origem ao gás oxigênio. Mas não, pessoal. Todo o oxigênio liberado na fotossíntese, ele vem da molécula de água, através de uma reação chamada de fotólise da água, ou equação de David-Hill. Beleza? Então, a primeira coisa que eu aprendi hoje foi que a fotossíntese contribui para amenizar o aquecimento global, porque ela sequestra carbono da atmosfera. Segundo ponto é que todo o oxigênio liberado na fotossíntese, ele vem da molécula de água. Beleza demais. Agora, olha só. Se eu pegar aqui, focaliza aqui, ó. Se eu pegar o espectro luminoso de 340 nanômetros, que corresponde ao azul violeta, até 760 nanômetros, que corresponde ao vermelho, daqui para lá eu tenho todas as cores do arco-íris. Vejam que aqui eu coloquei o espectro de absorção da luz pela clorofila. Vejam que a clorofila ela tem um espectro de absorção de luz maior, próximo ao azul e próximo ao vermelho. E aqui você tem uma região em que a absorção da luz ela é mínima. Professor, que região é essa? Que cor é essa? Essa cor aqui, pessoal, é o verde. Então, no verde, a clorofila, em vez dela absorver muita luz, ela faz o quê? É refletir. É por isso que a clorofila ela é verde, porque em vez dela absorver, ela faz é refletir. É por isso que essa camisa é amarela, porque em vez dela absorver o amarelo, ela faz é refletir o amarelo. Beleza? Então vamos lá, repetindo. Quais são as cores luminosas em que a clorofila absorve maior intensidade? Ela absorve mais o azul e o vermelho. E no verde a absorção ela é mínima. É lógico que se você iluminar uma planta com a luz branca, a absorção vai ser bem maior do que só com o azul ou só com o vermelho. Por quê? Porque o branco você tem todas as cores. Beleza? Legal? Ok. Agora, professor, me acompanha aqui, ó. Professor, onde ocorre a fotossíntese?
Na planta, essa fotossíntese ocorre nas folhas. As plantas que não têm folhas, como é o caso das cactáceas, como é o caso, por exemplo, do mandacaru, você percebe que o caule do mandacaru é um caule verde. Significa dizer que lá tem clorofila e lá ocorre a fotossíntese. Mas geralmente a fotossíntese ocorre na folha, em um tecido chamado de parênquima clorofiliano. Uma pegadinha de botânica nos vestibulares é que a fotossíntese ela não ocorre nas células da epiderme da folha, porque as células da epiderme elas são aclorofiladas. Anote isso aí, anote isso aí. As células da epiderme da planta, elas são aclorofiladas. Ela vai ocorrer justamente no mesófilo, no meio da folha, que é preenchido pelo parênquima clorofiliano, beleza? E dentro das células desse parênquima, nós temos uma estrutura, uma organela, que é chamada de cloroplasto. Antes de falar aqui das estruturas do cloroplasto, lembre-se que o cloroplasto tem seu próprio DNA. O que significa dizer isso? Que os cloroplastos no passado foram bactérias. Lembre-se daquele vídeo que nós colocamos aqui no nosso canal, falando da teoria endossimbiótica de Lee Margulis, que fala que no passado cloroplastos e mitocôndrias foram bactérias fagocitadas por células. Essas bactérias não foram digeridas e deram origem aos cloroplastos e também às mitocôndrias. Maior prova disso, professor, é justamente a presença tanto em cloroplastos quanto em mitocôndrias de DNA circular, e isso só é encontrado em bactérias. DNA circular é só em bactérias, tá bom? Se você olhar, focaliza aqui no cloroplasto. Se você olhar para o cloroplasto, ele vai ter duas regiões básicas. Ele tem essas lamelazinhas, chamada de tilacoide. É aqui no tilacoide, numa região chamada de complexo antena, que nós encontramos as clorofilas. Vejam só, olha só que legal. Cada vesículazinha dessa daqui é chamada de tilacoide. Se eu pegar essa pilha de vesículas, eu vou chamar de grano. E todos os granos eu chamo de grana. Legal? E o líquido de preenchimento é chamado de estroma. Olha só que legal, vem lá. A fotossíntese ocorre geralmente nas folhas. Dentro das células da folha, lá do parênquima clorofiliano, tem uma organela chamada de cloroplasto. O cloroplasto no passado foram bactérias, tá bom? Os cloroplastos. E dentro dos cloroplastos tem duas regiões show. Quais são elas? Os tilacoides, que é onde possui a clorofila, e o líquido de preenchimento, que é chamado de estroma. E é aqui no cloroplasto que irão ocorrer as duas fases da fotossíntese. Uma fase chamada de clara e uma outra fase chamada de escura. Vem aqui, vamos lá. Vamos falar das fases da fotossíntese. Eu fiz aqui um esquema para você, né? Centraliza aqui esse esquema. Eu fiz um esquema para você, falando que nós temos a fase clara e a fase escura. Por favor, não confundam, achando que fase clara ocorre durante o dia e que fase escura ocorre durante a noite. Por favor, isso não é verdade. Tanto a fase clara quanto a fase escura ocorrem durante o dia. Essa questão de fase clara é porque ela depende diretamente da luz solar. E essa questão de fase escura é porque ela depende indiretamente da luz solar. Agora vamos lá. Essa fase clara, qual é o outro nome? Fotoquímica. Fase clara ou fotoquímica. Essa fase clara vai ocorrer em que parte do cloroplasto? Ela ocorre justamente nos tilacoides. Olha o tanto de coisa que tu está aprendendo aqui sobre fotossíntese para fazer um excelente vestibular. A fase escura, ela vai ocorrer no estroma. Professor, eu não estou lembrado mais o que é tilacoide e estroma. Vem aqui, vamos. Olha aqui para o cloroplasto. Essas vesículazinhas são chamadas de tilacoides. É aqui que nós temos a molécula de clorofila e é aqui que vai ocorrer a fase clara. Esse líquido de preenchimento nós chamamos de estroma. É aqui que irá ocorrer a fase escura, também chamada de fase bioquímica ou então fase química. Legal? Vamos aqui. Na fase clara, o que você tem que saber? Não tem que saber muitos detalhes sobre fotossíntese, não. Para os vestibulares, tem que saber esse esquema. E com esse esquema aqui, você responde praticamente todas as questões de fotossíntese no Enem e nos demais vestibulares.
Na fase clara, tem a absorção de luz e também de água. Lembra do que eu te falei? A luz quebra a água numa reação chamada de fotólise da água, que ocorre aqui na fase clara. Liberando o que, professor? O oxigênio para a atmosfera. Uma coisa muito legal que você tem que saber. Qual é a função da água para a fotossíntese? É liberar o oxigênio? Não, porque o oxigênio não é usado na fotossíntese. E qual é a função da água? Lembre-se que a água, quando ela é quebrada pela luz, consegue localizar aqui, ela vai gerar 4 hidrogênios mais 4 elétrons mais o oxigênio. Esse oxigênio não é importante para a fotossíntese, ele é importante para a respiração. Então, qual é o papel da água na fotossíntese? É ser doador de hidrogênios e de elétrons. Aqui nessa fase clara, ocorre um conjunto de reações chamada de fotofosforilação, que irão produzir para a fase escura tanto o ATP, que é a adenosina trifosfato, que é uma molécula energética, como também irão produzir o NADPH2, que é um transportador de elétrons e de hidrogênios da água para a fase escura. Beleza? Então vamos repetir? Fase clara, fotólise da água. A luz quebra a água, gera oxigênio. Qual é a importância da água na fotossíntese? Ser doadora de hidrogênios e de elétrons. Beleza? O que mais que vai ocorrer? Aqui na fase clara, esse ATP e esse NADPH2 são gerados em uma fase chamada de fotofosforilação. E aí ocorre a fase escura, em que o gás carbônico é pego, gerando o que, professor? Glicose e água. O gás carbônico é pego, produzindo glicose e água. Aqui ocorre um fenômeno chamado de ciclo de Calvin-Benson, ou ciclo das cetoses. O ATP é quebrado e volta como ADP, para ser recarregado na fase clara. O NADPH2, que está transportando hidrogênios e elétrons, deixa na fase escura e volta como NADP, para pegar de novo hidrogênios e elétrons. Então, essas são as dicas sobre fotossíntese. E tenho certeza que você conseguirá responder todas as questões de vestibulares. Não esqueça de dar o seu like, de curtir esse vídeo, tá bom? E de compartilhar com o maior número de pessoas possível. Um beijão, bons estudos, show!